Antônio Miranda. Quem é Antônio Miranda? Um ateu que surgiu na rabeira do Jason Ferrer e tenta refutar o cristianismo a todo custo. Então, ele descobriu algo que eu nunca vi na minha vida. Ele descobriu que os discípulos de Paulo, aliás, os discípulos de São Paulo, que era Saulo, têm nomes latinos e gregos. Acabou o cristianismo, roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, hoje eu irei falar novamente dessa figura, Antônio Miranda. Como eu falei, ele surgiu na rabeira do Jason Ferrer. O Jason Ferrer, gente, é uma pessoa mais instruída, tá? Realmente, não que ele tenha conhecimento a ponto de refutar o cristianismo, mas ele consegue se articular melhor que o Antônio Miranda. O Antônio Miranda, por sua vez, todos os vídeos e debates que eu assisti dele, ele tomou, né, uma surra. Ele apanhou do João Jaquetinha e do Marco Eberlin, né? Eles que defendem aí o design inteligente. Aliás, é um tema muito legal, eu gosto muito desse tema, o design inteligente. Ele conseguiu tomar a surra do Paulo Cogos e tomou uma surra do Lucas Banzoli. Gente, tomar uma surra do Lucas Banzoli cai no meu conceito. Que ele caiu totalmente no meu conceito. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, né? Ele apanha de todo mundo. E ele apanha, tá, gente? Infelizmente, esse tema, perseguição ao cristianismo, é um tema que gera receita, views, AdSense, tá? Você consegue monetizar isso na internet. E ganha dinheiro. O intuito do Antônio Miranda é ganhar dinheiro. Não tem nada de ilegal, não tem crime nenhum. O intuito dele é ganhar dinheiro, sobreviver disso, tá? E ele encontrou esse nicho, que de antemão quem tinha encontrado esse nicho era o Jason Ferrer. Ele chegou na rabeira, né, como um ex-protestante, como o Robson e eu, nós falamos aqui, o primeiro passo para o ateísmo é o protestantismo, tá? Ele tentou ali no cristianismo alguma coisa, não conseguiu ganhar dinheiro, foi para o ateísmo, aí percebeu que tinha um nicho e angariou alguns fanáticos por aí, tá? Vou passar um vídeo hoje, gente. Olha, sinceramente, esse vídeo aqui, que eu irei refutar, por sinal, perdeu apenas para o vídeo do Lucas Banzoli tentando refutar o milagre do sol. Sinceramente, né? Perdeu para o vídeo do Lucas Banzoli, para você ver o quão patético, né, são essas teorias, principalmente a multiversal flaviana, né, essa teoria aí conspiratória de que o cristianismo surgiu em Roma e não em Israel, tá? E quem escreveu as cartas de Paulo, os evangelhos, foram os romanos, isso depois de 70, né? É uma teoria totalmente bizarra, não tem fundamento nenhum, não tem trabalho acadêmico, não tem nada, gente, não tem nada. Eu sempre digo aqui, tá? Eu tô pouco cagando para PhD e acadêmico, tô pouco cagando para isso. Isso para mim não é refutação. Refutação é pegar uma obra de um padre da igreja, pegar realmente, né, algo dentro da arqueologia, referências bíblicas, um dicionário. Isso sim é refutação. Pegar um acadêmico, PhD daqui, lá, cara, todos têm o seu viés. Né? Se o cabra for um acadêmico protestante, ele vai tentar fazer suas pesquisas, seus trabalhos em cima do protestantismo, da visão dele. Se o cabra for católico, ele vai defender o lado dele. Então, para mim, tô pouco cagando para isso, tá bom, gente? Enfim, agradeço, né, os views da live de ontem, no qual o Robson e eu nós refutamos o Lucas Banzoli e o Milagre do Sol. Né, deu bastante views, agradeço de coração todos vocês, tá? Vamos aí continuar nesta pegada, vamos continuar aí divulgando o catolicismo e, né, divulgando as verdadeiras aparições marianas e criticando as falsas aparições marianas. E o Apocalipse, nós iremos continuar aqui divulgando o preterismo católico, tá, gente? Enfim, peço para que vocês
para que vocês deem o like, né? Para que vocês deem o like aqui nesse vídeo, tá? Senta o dedo no like. Compartilhe esse vídeo, principalmente nos grupinhos aí do WhatsApp, dos ateus, do pessoalzinho que persegue a Igreja Católica. Compartilhe esse vídeo, coloca lá no grupo da Matilha também para mostrar como se refuta um ateu como Antônio Miranda, né? E enfim, gente, se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tá aqui o QR Code com o Pix do canal. Qualquer doação é bem-vinda. Tem também a opção da chave Pix, tá? Que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Tem a opção do clube de membros do canal, tá na descrição do vídeo. Tem lá do lado da inscrição, clube de membros. Você pode se tornar membro, contribuir financeiramente com o canal. Tem planos ali a partir de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. Fica a sua escolha. E eu estou numa campanha aqui, tá? 10 mil inscritos até o final do ano. Deixa eu ver aqui, né, os números de hoje, tá? Hoje nós estamos praticamente com 9.241 inscritos, tá, gente? Falta pouquinho. Como eu falei, se cada um trouxer mais um, em uma semana a gente atinge a meta. E quando a gente bate a meta, o que que acontece? A gente dobra a meta, né? Assim que eu aprendi com a minha amiga do coração, Dilma Rousseff. Sem delongas, não quero que esse vídeo fique muito longo, tá? Mas vai ficar. Vamos lá. Eu coloquei na velocidade 6 aqui, tá, gente? Tá? Então, enfim, porque realmente não dá para assistir um vídeo de 17 minutos na velocidade normal. Olha que interessante, é só eu começar a gravar um vídeo, tá piscando a força aqui. Só falta acabar a força hoje, mas como eu tô fazendo esse vídeo gravado, acho que eu consigo terminar mesmo sem luz, tá, gente? Vamos lá, eu não sei o que está acontecendo em Curitiba, não sei, sinceramente eu não sei, né? Não é de hoje que isso acontece. Então vamos lá, minha gente, vamos para o vídeo onde Antônio Miranda refutou o cristianismo e eu já estou aqui mandando uma mensagem para o Papa Francisco fechar o Vaticano, porque segundo Antônio Miranda, os discípulos de Paulo, todos eles tinham nomes gregos e latinos. Vamos para o vídeo. Esse artigo que estou mostrando para vocês, ó, The Ancient Church at Megiddo, né? Esse aqui é um artigo que eu peguei lá daquele canal do historiador Henrique, tá? E eu quero... Presta atenção que o artigo que ele pegou tá em inglês. É impressionante. Deixa eu aumentar para vocês aqui, ó. Presta atenção, gente, ó. Eu vou aumentar aqui para vocês, ó. Olha o artigo que ele pegou aqui, tá totalmente em inglês. Antônio Miranda, né? The Ancient Church at Megiddo, tá? Enfim, por que ele pegou esse artigo em inglês, né? De Edward Adams, né? Edward Adams, eu não conheço esse cabra. Como eu falei, eu tô um pouco cagando para essas pessoas, né? Minhas referências são Flávio José, Eusébio de Cesareia, São João Crisóstomo, Epifânio, Aretas. Eu não tô nem aí com essas pessoas, tá? Mas por que Antônio Miranda pegou um artigo em inglês? Antônio Miranda, você pegou um artigo em inglês porque o inglês é a língua universal hoje. Se fosse na época de Cristo, Antônio Miranda, se fosse na época de Cristo, você estaria com um artigo em grego. É a realidade. Se fosse na Idade Média, você estaria com um artigo em latim. Por quê? É a língua universal. Porque hoje nós temos nomes como Jonathan, aqui no Brasil mesmo, gente. Sério, aqui no Brasil, Christian, enfim, vários nomes aí, né? Maicon. Por que nós temos esses nomes aqui no Brasil? Não vem do português. Tem nomes que, né, tem a tradução no português, assim, se assim eu posso falar, tá, gente? Por exemplo, Cristiano, Christian, né? João, John, né? Enfim, tá? José, tem a variação em outras línguas. E é muito comum hoje você pegar Michel e chamar de Maicon. É muito comum hoje no Brasil. Cris Macabeus, o que isso tem a ver com o vídeo
do grande Antônio Miranda. Vocês irão entender, tá, gente? Porque eu não sei se o Antônio Miranda ele faz uma pesquisa antes de fazer esses vídeos, tá? São ridículos. Isso aqui é um vídeo infantil. É um vídeo infantil, tá, gente? Vamos lá. Esse artigo que eu tô mostrando pra vocês, ó, The Ancient Church at Megiddo, né? Esse aqui é um artigo que eu peguei lá daquele canal do historiador Henrique, tá? E eu quero trazer uma questão curiosa que eu tava refletindo aqui, que pra mim é uma evidência muito forte das origens do cristianismo. Olha, ele pegou um artigo no qual ele diz que tem evidências fortes, né? Da origem do cristianismo, que ele acredita ser em Roma e não em Israel, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, né? Aqui tá falando de uma terceira... você não quer saber minha opinião, cara? Se eu der a minha opinião, eu tomo um processo seu. Essa é a realidade. Inscrição que fala do nome das mulheres que pertenciam às primeiras comunidades cristãs daquela região ali, que era uma base militar romana. Olha o nome, ó. Olha, é uma região que era uma base militar romana. Olha que interessante, né? Cara, eu não sei se o Antônio Miranda ele tem conhecimento da situação geográfica na época, da situação política e cultural da época. Eu não sei o quão ele estudou isso daí. Ó, lembre-se de Primila, Siríaca e Doroteia, né? E também da creche. Aí, olha o que o artigo vai falar. Primila é um nome latino. Ele descobriu isso sozinho? Sério? Você descobriu isso sozinho? Você não precisou do chat GPT, não. Sozinho você descobriu isso. E as outras 3 são nomes gregos. Cara, isso aqui me levantou uma questão muito interessante, que é o seguinte. Vocês repararam que em todas as inscrições, todos os achados arqueológicos que tem a ver com o cristianismo, praticamente a gente só encontra nomes que são gregos ou latinos? Será que porque na época a língua grega era uma língua universal e o mundo tinha sido helenizado por Alexandre Magno? Gente do céu, sério, isso aqui eu não vou chamar de burrice. Não pode ser, cara. O cabra falar uma besteira dessa e usar isso como argumento. É claro que a maioria dos sítios arqueológicos encontram ali nomes gregos. As inscrições ali, todas gregas. É claro, era a língua universal, gente. Mas vamos continuar. Não tem os nomes que são em hebraico ou aramaico? Você já... Tem. Lógico que tem. Pega o nome Tiago e veja de onde vem o nome Tiago. Simão. De onde vem o nome Simão? Claro que tem. Agora, qual é o tempo? Em qual era você está se relacionando? Com qual era? Em qual local? Calma que vocês vão entender onde ele quer chegar. Eu vou explicar aqui para vocês como que se rebate, né? Uma patifaria dessa aqui. Repararam isso? O próprio cristão Gaianos, né? Ele era um centurião romano. É uma loucura, velho. É uma doideira isso aqui. O centurião romano tem um nome romano, tem um nome em latim. Essa aqui foi pior do que o... Sério, isso aqui, gente, ó, é pior do que as historinhas do Pedro Regis colocando o nome hebraico no centurião romano, chamando ele de Ismael. É pior, cara. Né? Um centurião romano. Então, esse cara, ele estava a serviço do império. E ele era um cristão. Ali, na base militar romana, você vê que ao lado tinha uma comunidade judaica. Então não é por falta de judeus, porque os judeus estavam do lado. Mas todos os cristãos, eles têm nomes gregos e latinos. Por que isso está acontecendo? Por que esse fenômeno ele está diretamente associado a bases militares romanas? Qualquer tipo de sítio arqueológico cristão antigo, você vai ver esse mesmo fenômeno. Olha.
Cara, ele tá questionando. Gente, ele tá questionando que em uma localidade romana ou em províncias ali formadas por gregos, fundadas ali por gregos, as pessoas tinham nomes latinos e gregos. É a mesma coisa, prestem atenção, a mesma coisa do Cris Macabeus começar a questionar por que em Angola, que tem lá a sua, né, colonização portuguesa, Angola tem alguém que se chama Antônio. Ou na Ilha da Madeira, alguém se chama Emanuel. É a mesma, cara, é a mesma coisa. O Cris Macabeus está questionando. Você já parou para pensar por que no Cabo Verde, cara, no Cabo Verde tem pessoas que se chamam Maria Antônia Emanuel? Cara, isso é loucura, gente. Gente, isso aqui é loucura. Isso aqui fugiu do racional. Fugiu do racional. Sério. Aqui, ó, nós sabemos através de fontes de outras literaturas que os cristãos serviam no serviço militar romano, né? Por isso que nós temos uma carta aos romanos, né? Porque existiam, né, dentro do cristianismo, pessoas romanas. Enfim, vai lá. Isso no final do segundo século já eram conhecidos cristãos servindo como soldados romanos, cara. E só antes... Mas sério, cara. Ele descobriu isso sozinho também? Meu Deus do céu. Ao pé da cruz ali, ao pé da cruz, quem se converteu foi um romano, um soldado romano. O soldado que meteu a lança ali no peito de Cristo se converteu ao pé da cruz. Da era de Constantino, você tem pelo menos, né, em inscrições de tumbas, pelo menos 8 tumbas aí que são dedicadas a soldados romanos antes de Constantino, né? O que está errado nisso, Antônio Miranda? O que está errado? Qual é o erro? Qual é? Isso aí só prova que a Igreja Católica nasceu antes de Constantino. E que essa ideia de que Constantino fundou a Igreja Católica nada mais é do que uma patifaria. Tá? Só isso, mais nada. Mas, cara, sério, é difícil entender onde ele quer chegar. Né? É difícil entender isso daí. Olha aqui, ó, 8 tumbas, né? 8 inscrições e tumbas se referindo a soldados romanos que eram cristãos. E antes de eu me aprofundar na minha pesquisa, isso aqui foi só... Isso não foi pesquisa, cara. Isso que você está fazendo não é pesquisa. Pesquisa é o que eu vou fazer daqui a pouco. Isso que você está fazendo é patifaria. Tá? É outra coisa. Entendeu? É uma palhaçada. Tá? É claro que, né, quem assiste, o ateu que assiste vai bater palmas para você. Fica tranquilo, isso é normal, tá? O cabra só precisa de um líder para chamar de seu. Não interessa se o cabra é inteligente ou o cara sei lá, é um analfabeto. Ele só precisa de alguém na mídia perseguindo o cristianismo, e você é um deles. Tá? O artigo que eu mostrei para vocês, eu quero que vocês reflitam comigo o seguinte. Um dos argumentos que é utilizado é o seguinte: Antônio, isso aí já é terceiro século, início do terceiro século, tá, galera? Então já seria ali 230. Só que você tem que entender que o sítio arqueológico em relação à igreja mais antigo que tem é de Dura Europos, que é de 235. E essa casa, com o cômodo modificado, Dura Europos também tinha cômodos modificados, essa casa aqui, ela é uma base militar romana. Dura Europos também é uma base militar romana. Tinha do lado ali, por exemplo, um mitreu, né? Um centro de culto a Mitra, só para vocês terem ideia. Então também tinha ali a religião dos romanos. A questão que eu quero que vocês entendam é que ela é contemporânea. E as anteriores estão todas em Roma. Estão em Roma, são as catacumbas de Domitila, de Calisto, né, de Priscila. Então são catacumbas que também possuem nomes de pessoas ali que são latinas e pessoas que são gregas. Também é muito... Eu praticamente desconheço um nome que seja judaico, né, um nome judaico nesses achados arqueológicos. Pode ser que tenha... Eu vou explicar para vocês, cara, que nem em Israel, até em Israel, dificilmente você encontrava nomes assim em hebraico. Tá? Eu vou mas o Cris Macabeus está louco? Lá em Israel falava aramaico e hebraico.
Gente, depois das conquistas de Alexandre Magno, o mundo foi helenizado, incluindo Israel, tá, gente? Deixa eu pegar aqui agora. Isso aqui é fonte de pesquisa, tá, gente? Tá. A influência helenística, após as conquistas de Alexandre Magno, que foi por volta ali de 356 a 323 a.C., afetou muitos aspectos nas culturas dos territórios sob seu domínio, incluindo Israel. Quando Alexandre conquistou a região em 332 a.C., ele introduziu a cultura grega, que continuou a se expandir sob os reinos sucessores, especialmente durante o domínio dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Essa helenização afetou não apenas a língua e a arquitetura, mas também os nomes. Muitos judeus adotaram ou adaptaram nomes gregos, seja por conveniência, por assimilação cultural ou por razão práticas. Por exemplo, prestem atenção. Nomes helênicos adaptados a judeus. Alguns judeus combinaram nomes gregos com elementos judaicos. Exemplo: Menelau, um sumo sacerdote judeu helenizado mencionado no período dos Seleucidas. Tá? Tradução ou equivalência. Nome tradicional hebraico passaram a ter versões gregas como Yeshua. Olha que legal. Yeshua, que é Jesus. Tá? Ou Josué. Tá bom? A derivação de Josué. Traduzido para Jesus e foi o que? Helenizado, tá? Como no nome grego Jesus, tá bom? Então foi traduzido o nome. Nomes exclusivamente gregos. Alguns judeus adotaram nomes puramente gregos, como Alexandre, em homenagem ao próprio Alexandre Magno, ou Teodoro, tá? Apesar da helenização, muitos judeus mantiveram nomes tradicionais hebraicos ou aramaicos, especialmente aqueles que resistiam à influência cultural grega, como os fariseus e os asmoneus, durante a revolta dos macabeus. Aqui não está totalmente correto, tá, gente? Eu vou explicar o porquê, tá? Isso aqui é o que eu peguei no próprio chat. Essa adoção de nomes gregos continuou até o período romano, sendo comum encontrar uma mistura de nomes gregos e judeus em textos históricos e arqueológicos. Tá aqui, eu não sei, assim, o cara não fez uma pesquisa. É muito comum você encontrar em Israel nomes gregos entre os judeus. Tá? Eu não... Aqui eu não concordo, por exemplo, que a dinastia Asmoneus, eles não adotaram os nomes gregos, tá? Porque nós temos ali alguns descendentes de Judas Macabeu, e esses descendentes aí adotaram nomes como Alexandre, Demétrios, John Hircano, Aristóbulos, tá? Era comum esses nomes ali entre a dinastia dos Asmoneus. Né? Então ali não está correto. O que aconteceu em Israel, gente? Quando Alexandre Magno conquistou Israel, ele leva toda a sua cultura, a língua, leva tudo para Israel. E ele não mexe na religião. Alexandre Magno, gente, ele foi um grande conquistador. Porque ele não... quando ele dominava uma região, ele apenas dominava. E não tirava a cultura, a religião, nada daquele local. Tanto que ele foi, acho que, o único que entrou no templo lá de Zorobabel e ofereceu um culto ao Deus de Israel. E aquilo que os judeus viram na época, né? Nossa, eles se maravilharam com aquilo. E Flávio Joséfo diz isso. Lá em História das Antiguidades, Flávio Joséfo diz, conta a história de Alexandre Magno conquistando Israel. E os judeus realmente, eles admiravam Alexandre Magno.
E daquele momento em diante, os judeus começaram a adotar coisas da cultura helênica, tá, gente? Isso está registrado na história. Por isso que a partir daquele momento, muitos judeus em Israel, muitos, adotaram nomes gregos, tá, gente? Como eu falei, João Hircano, Demétrios, Teodoro, próprio Alexandre Bala, Epifânio, né? A gente tinha na época de Antíoco, Epifanes, né? Nós tínhamos o Antíoco, que era o imperador, né, do reino Seleucida, e você tinha também em Israel um líder lá com o nome de Antíoco, o mesmo nome do cabra que estava tentando conquistar Israel. Então era muito comum. Na época de Cristo, gente, tinha, sim, pessoas ali com os nomes ainda, né, em hebraico. Por exemplo, Simão, tá? Simão ainda continuava sendo, né, de origem hebraica. E você tinha outros ali já, como Teodoro, enfim, vários outros ali já com nome grego, né? Eles adotaram mesmo a cultura grega em torno de nomes, algumas práticas, eles adotaram mesmo. Então era muito comum. E o que acontece depois das conquistas de Alexandre Magno? O grego passa a ser a língua universal, tá, gente? Como a gente vê no artigo que eu baixei aqui, ó. Preste atenção. Aqui, ó. O grego era amplamente usado como língua universal no período de Cristo, devido à influência cultural e política deixada por Alexandre Magno e seus sucessores. Após a conquista de vastos territórios, incluindo Israel, Alexandre estabeleceu o grego como uma língua comum. E era o koiné, tá, gente? O grego koiné se tornou a língua comum para unificar as diversas culturas de seu império. Mesmo com a posterior dominação romana, o grego continuou sendo a língua franca no Mediterrâneo Oriental, enquanto o latim predominava no Ocidente. Situação linguística em Israel na época de Cristo, tá, gente? Olha, o aramaico era a língua falada pela maioria dos judeus na Palestina. Jesus e seus discípulos provavelmente usavam o aramaico em sua vida cotidiana e seus ensinamentos, como evidenciado, por exemplo, expressões aramaicas, né, preservadas no Evangelho, como Eloi, Eloi, lama sabachthani, tá, gente? Que a gente encontra aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 34. O hebraico, embora não fosse mais a língua principal do dia a dia, o hebraico passou a ser uma língua dos cultos, né? O hebraico ainda era usado em contextos religiosos, especialmente para a leitura e interpretação das escrituras nas sinagogas. E o grego koiné, por sua vez, era amplamente falado e entendido, especialmente em áreas urbanas e comerciais, como Jerusalém, Cafarnaum e Cesareia. Muitos judeus da diáspora que viviam fora da Palestina falavam principalmente o grego e usavam a Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas, em suas sinagogas. O grego também era a língua usada pelas autoridades romanas e pelos mercadores, tornando-o essencial para a comunicação intercultural. O latim, embora fosse língua oficial da administração romana, era usado principalmente pelos governantes e militares e tinha pouco impacto no cotidiano da população local. O uso do grego por Jesus e seus discípulos e seus seguidores é provável que Jesus conhecesse e usasse o grego ocasionalmente, né? Especialmente ao interagir com gentios ou judeus helenizados, como em região como a de Decápolis, ou ao lidar com oficiais romanos. Os evangelhos foram escritos em grego koiné, o que reflete o objetivo de alcançar um público mais amplo, incluindo os gentios, tá? Então vamos lá, gente. Eu não sei se o Antônio Miranda ele faz de propósito ou é realmente falta de inteligência, né? Não fazer uma pesquisa. Na época de Cristo, o grego era a língua universal
era a língua que se falava em todas as regiões, principalmente nas províncias romanas. Em Israel se falava grego normalmente, tá, gente? Principalmente quando a questão era comercial, né? O hebraico na época era usado somente para uma questão, como eu falo, a língua dos cultos, né? Porque, né, era cultural e se falava nas sinagogas, em questões religiosas. O aramaico era uma língua popular, tá, gente? Ou seja, o aramaico era falado nas regiões ali mais pobres, para falar a verdade, né? Tanto que quem falava aramaico às vezes era um pouco assim tratado assim, vou dizer hoje, como eles tratavam com preconceito, porque era uma língua bem popular e que se falava lá na Galileia, por exemplo, se falava aramaico. E por isso que eles discriminavam um pouco as pessoas que falavam assim, o aramaico da forma que eles falavam, né? E o grego era predominante, tanto que quando Jesus Cristo é crucificado, é colocado na inscrição ali Jesus Nazareno, rei dos judeus, em grego, latim e aramaico, tá, gente? Então tinha que ter as três línguas e a predominância era o grego, tá bom? Dito isso, é comum encontrar nomes gregos na época de Jesus, principalmente fora de Israel e dentro de Israel, tá? Vamos continuar aqui a pataquada do seu Antônio Miranda. Mas eu esteja desconhecendo. Só que essa não é a pesquisa que eu tô fazendo. A pesquisa que eu fiz e que eu vou mostrar pra vocês agora é que eu pensei o seguinte, cara, se o argumento deles é o cristianismo surge com judeus em diáspora, e esses judeus em diáspora vão criar o cristianismo, e a fonte mais antiga que nós temos do cristianismo primitivo... Cara, não é bem assim, tá? Desculpa, né? Não, eu não vou entrar nessa questão assim que ele falou agora. Não é bem assim a história, mas enfim. É Paulo, ou seja, são as epístolas, as cartas paulinas. Quando eu for nas epístolas paulinas, eu obrigatoriamente vou ter que encontrar esses primeiros cristãos como sendo judeus. E galera, olha isso que eu vou revelar pra vocês. Cara, aqui ele tá descontextualizando totalmente, né, o contexto histórico da época. São Paulo, ele é apóstolo dos gentios, ou apóstolo dos pagãos. Por quê? Porque ele foi enviado por Jesus Cristo e pelos apóstolos para pregar aos pagãos. Então é comum, dentro das epístolas paulinas, encontrar nomes gregos, né, e latinos. É como ele foi enviado para essas pessoas. Eu não entendi bem a concepção ali do Antônio Miranda. Ele está achando que São Paulo ele foi pregar para os judeus fora de Israel? Não. São Paulo chega a um certo momento até que ele tenta, mas ele fala, olha, desisti dos judeus. Vou para os pagãos, que os pagãos estão aceitando Cristo, os judeus não. Tá. Aqui agora. Olha isso agora. Olha aqui, eu tô aqui em Filipenses 4, né? Onde você vai ter nome como Evódia, Sintique. Aí você vai ter o Clemente, né? Sim, você tá falando de Evódia, duas mulheres, né? Sintique, que moravam em Filipos. Tá, você tá falando de Clemente Romano, que veio a ser papa depois, acho que o terceiro ou quarto papa depois de Pedro. Ele era romano, cara. Você queria que ele se chamasse o quê? Moshe? O cara era romano, ele ia ter qual nome que ele iria ter, cara? Você tá doido, velho. Você vai ter aqui vários nomes de companheiros e de cristãos mencionados por Paulo. Vamos ver a origem desses nomes? Sintique. Ó, esse nome feminino surge a partir do grego sintikia, que quer dizer ocorrência. Então, já é o nome grego, já não é o nome judaico. Olha aqui, ó, Clemente, do latim clemens, Clemente, misericordioso. Então, o nome latino, Clemente. Ó, Timóteo é o nome grego, né? É o nome grego. Epafrodito é o nome grego que significa favorecido por Afrodite. Aí, galera, eu venho pra 1 Tessalonicenses, né? Eu venho aqui pra Romanos, eu venho pra Coríntios, né? 1 e 2 Coríntios, eu venho aqui em Gálatas, eu venho aqui em Filemão e eu catei todos os nomes de todas as pessoas mencionadas por Paulo. Peguei todos. Por exemplo, aqui, ó, Crispo. Crispo advém da forma grega Crispos e da latina Crispus. Então também não é um nome judaico. Olha aqui, ó, Gaio é um nome de origem latina. Ó, Estefanas, o nome Estefanas tem origem grega, significa coroado. Apolo é até óbvio, né? Tem origem aí na mitologia grega, né? Então, Apolo, deus Apolo, vocês sabem de tudo isso aí. Ó, Tito, até o nome do imperador romano, né? Tito.
O nome Tito tem origem... Mas esse Tito aqui não é o imperador romano, tá, gente? Esse Tito é o discípulo de Paulo que nem foi obrigado a praticar a circuncisão. Por quê? Porque ele não era judeu. Então ele está falando de várias pessoas aqui que não são de origem hebraica, tá, gente? Que não são judeus ou de alguma origem, ou de origem de alguma tribo de Israel. Está falando de pessoas, sim, que são descendentes, né, de gregos, enfim, da Macedônia, ali de Tessalônica. Está falando de alguns romanos também. Eu não estou falando de nenhum judeu, nenhum grego. Aliás, se você for colocar alguns judeus que viviam fora de Israel, também eles iriam ter nomes parecidos, né? Como eu falei, mencionei Demétrios, João Hircano, Teodoro, Alexandre, enfim. Eles iriam ter esses nomes, porque em Israel eles já adotaram esses nomes. Imagina fora de Israel. Então, era normal, era a cultura da época, Antônio Miranda. Faça uma pesquisa, vai lá no Google que você vai entender isso daí, tá? Falando de Paulo, gente, vamos lá. Vamos lá falar de Paulo um pouquinho, porque... Deixa eu pegar aqui, ó. A questão de Evódia e Sintique aqui, cara, eles eram de Filipos, né? Não preciso nem falar nada. Então, enfim... Agora, se você pegar aqui, São Paulo enfatiza sua missão de pregar aos pagãos em várias passagens no Novo Testamento. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Em várias passagens do Novo Testamento, destacando que ele foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios não judeus. Por que será que a maioria das cartas de São Paulo, ele menciona nomes gregos e latinos? Por que será, São Antônio Miranda? Porque ele foi escolhido por Deus para isso, para levar aos gentios não judeus. Aqui estão alguns dos principais textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Vai, pois, este homem para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Gálatas 2, 7, 8. Prestar atenção? As nações, dos reis e dos filhos de Israel. Tá? Então ele foi escolhido para levar para todos. Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 8. Pelo contrário, reconheceram que a mim fora confiada a evangelização dos incircuncisos, ou seja, dos pagãos, assim como a Pedro a dos circuncisos, pois aquele que operou em Pedro para o apostolado dos circuncisos, operou também a mim em favor dos gentios. Ou seja, aqui São Paulo está indo atrás dos gentios, tá? Atos Apóstolos 13, capítulo 13, versículos 46 a 47. Então, Paulo e Barnabé disseram com franqueza: era necessário anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, voltamo-nos agora para os gentios. São Paulo está falando o quê? Dos judeus que viviam fora de Israel. Eles iam atrás desses judeus também. Esses judeus não aceitaram a palavra de Deus. O que eles fizeram? Voltamo-nos agora para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu coloquei como luz para as nações, para que leve a salvação até os confins da terra. Vamos lá, gente. Romanos 11:13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo dos gentios. Exalto o meu ministério. Em Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. Essas passagens deixam claro que Paulo via sua colocação como centrada na pregação aos gentios, um marco importante na universalização do cristianismo. Ele buscava integrar todos os povos na fé, enfatizando que a salvação oferecida por Cristo era para os judeus e não judeus. Tá? Eu creio que isso aqui responde essa patifaria aqui. Deixa eu continuar. Em latina, Titus, que por sua vez deriva do grego Titos. Onésimo
Esse nome masculino surge a partir do grego, Onésimos. Filemon. Filemon é um nome de origem grega, do grego Philemon. Origem do nome Ápia, origem latina. Tem até aquela via Ápia, né? Então tá aqui, ó, origem latina. Arquipo, né? Arquipo, o nome Arquipo vem do grego, Arquipos. Origem do nome Febe. Gente, eu vou só adiantar um pouquinho aqui, que vai citar um monte de nomes de origem grega e latina. Só isso e mais nada, tá? O que ele queria? Que São Paulo encontrasse um Moshe, um Abraão, um Yeshua em algum lugar? Ele não vai encontrar. Ele está fora de Israel. Se dentro de Israel já se encontrava nomes, né, gregos e latinos, imagina fora de Israel. Eu vou adiantar aqui, tá, gente? Porque... Tem até aquele Andrônico de Rhodes. Aqui, peraí. Vamos ver agora a conclusão do Antônio Miranda, tá? Então, assim, sem brincadeira, galera. Eu fiz uma pesquisa aqui. Isso aqui não foi pesquisa. Ele foi no Google lá e jogou lá os nomes mencionados por São Paulo em suas epístolas. Só isso, mais nada. Não fiz pesquisa nenhuma. Pesquisa é isso aqui que eu fiz agora. É outra coisa, tá? Você não sabe o que é ser um pesquisador. Essa é a realidade. Não sabe o que é uma exegese. Não sabe o que é um nada, né? O Antônio Miranda, gente, é um papagaio de pirata. Um papagaio de plantão. Ele simplesmente repete as coisas que as pessoas jogam para ele. Aqui, tudo isso aqui que ele fala, ele é uma pessoa que tem outras pessoas por trás fornecendo ali argumentos, e alguns argumentos ridículos, como esse daqui que ele está usando hoje, tá? Como eu falei, ele já tomou uma surra do Lucas Banzoli, e como eu falei, tomar surra do Lucas Banzoli para mim cai no conceito, tá? Ele tomou a surra do pessoal do design inteligente, do Paulo Cogos, gente, ele foi surrado pelo Paulo Cogos. Então, qual é a credibilidade desse sujeito para falar sobre o cristianismo? Nenhuma, né? Vamos continuar aqui, vai. De todos os nomes de cristãos mencionados por Paulo e seus apoiadores. E assim, sem brincadeira, eu não encontrei cristãos que sejam de maioria judaica. Eu encontrei que praticamente todos, tá? Eu não sei se às vezes eu posso ter escapado um ou outro, né? Não, você escapou todos os nomes você escapou, porque esses nomes, por ti mencionado, realmente são de origem grega e latina. E ninguém vai dizer contra. São Paulo foi pregar para quem? Para os não-judeus. E mesmo ele convertendo algum judeu nessas viagens, esse judeu com certeza teria um nome grego. Como eu falei, dentro de Israel, depois de Alexandre Magno, depois da helenização, os próprios judeus em Israel adotaram nomes gregos. Os próprios judeus. Imagina fora de Israel. Então você não vai encontrar mesmo, gente. É difícil, né? Pode ser que um ou outro ainda tinha, como Simão, né? Já era um nome mais comum, mas seria, né, quase impossível encontrar algum judeu fora de Israel com nome hebraico, tá, gente? Mas de todos que eu analisei, eu estou sendo sincero aqui com vocês, todos que eu analisei, eu mostrei aqui para vocês, os nomes são de origem grega e origem latina. Cadê os nomes em hebraico e aramaico? Cadê o Yosef, o Benjamim, o Shaul, o Yehudá, a Sara, a Isabel, Yohanan, Yehoshua, Emanuel? Não era para ter esses nomes? Os nomes em hebraico e aramaico? Então vamos lá. Era para ter se não tivesse a helenização, tá? Só que quem iria mencionar esses nomes não seria Paulo, tá? Seria Tiago, por exemplo. Seria Tiago, que ficou como bispo em Jerusalém, tá? Porém, nem mesmo Tiago iria mencionar apenas nomes hebraicos. Como eu falei, a helenização tinha se concluído. Porém, se você pegar Paulo, prestem atenção aqui, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 18. Depois, passando 3 anos, subi a Jerusalém para visitar quem? Cefas. Tá aqui um nome aramaico, tá, gente? Cefas é o quê? Pedra em aramaico. Por quê? Simão era um galileu. Simão era galileu, tá? Falava aramaico. Jesus Cristo muda o nome dele de Simão, ou Shimon, como, né, o pessoal gosta aí de falar, mudou para Cefas, entendeu? Aí tem o que? A derivação para Pedro, que é o quê?
a tradução de Cefas para o grego. Seria o quê? Pedro, né? Ou, não vou nem entrar nessa questão de Petra ou Petrus, não vou nem entrar nessa questão. Mas olha como São Paulo chama Simão Pedro de Cefas. Por quê? Ele está citando alguém que tinha total origem aramaica, tá? Gálatas 2,9. Quando conhecemos a graça que me fora dada, Tiago é o quê? Yeshua, tá, gente? Tiago, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, só para não... só para não... Origem do nome Tiago, peraí. Origem do nome Tiago, só para... cara... Não, desculpa, cara. Tiago vem de Jacó, né? Não de Yeshua, né? É Josué que vem de Yeshua, tá, gente? Desculpa. O que é o nome Tiago? Mais uma vez, gente. A helenização do nome de Jacó, tá? Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. Tá, gente? Tiago... a modificação de Jacó, tá? É Josué que é Yeshua. Aí, beleza. Vamos lá. Então, Tiago já é a origem. O nome Tiago, tá, gente? A origem do nome Tiago é uma origem hebraica. Cefas também é uma origem hebraica. E João, cara, já vem no período helênico, né? Aí já vem no período helênico, que seria, se eu não estou enganado, o João já é o nome grego. Se eu não estou enganado, posso estar errado aqui, mas João acho que já é nome grego, que vem de João, tem o João Hircano, enfim, várias pessoas com o nome de João. Então vamos lá. Então aqui você tem pelo menos 2 pessoas aqui com o nome de origem hebraica na carta de Paulo, 2 apóstolos. Mais uma vez, e quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser colunas, deram a mim e a Barnabé a destra de comunhão para que nós fôssemos aos gentios e eles aos da circuncisão. Gálatas 2,11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara porque era repreensível. E aqui também, continuando, Gálatas 14, quando ele fala, disse Cefas perante a todos, enfim, vai lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que um de vós diz, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Lembrando que Paulo, tá, é Saulo. Tá? Saulo vem o quê? De Saul. Né? Quem lembra do rei Saul? Tá? Então Saulo vem de Saul. E Paulo é o quê? A derivação do nome dele. Em latim se torna o quê? Paulo, tá bom, gente? Porém, o nome de Paulo é de origem hebraica. Então continua aqui, ó. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo já não, totalmente origem grega. Ou eu sou de Cefas. Cefas é o quê? Origem hebraica. Ou eu sou de Cristo. Cristo é a derivação do quê? De Messias, que vem de origem hebraica, tá? 1 Coríntios 3, 22. Seja Paulo, Apolo ou Cefas, seja o mundo, a vida ou a morte, sejam as coisas presentes ou vindouras, tudo é vosso. 1 Coríntios 9, 5. Não temos nós o direito de levar conosco. Aqui não é esposa, tá, gente? É uma mulher que eu peguei isso aqui do chat. Gunaica, tá? Mulher cristã, tá? Essa tradução tá totalmente errada. Uma mulher cristã. Como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. E 1 Coríntios 15 diz que Jesus Cristo apareceu a Cefas e depois aos 12. Se não existisse, como ele fala que não existe nomes hebraicos, nomes hebraicos nas cartas de Paulo, será que ele realmente pesquisou? Será que realmente ele fez isso? Então, assim, eu fiz essa pesquisa, eu procurei nos textos das 7 epístolas que são consideradas, né, paulinas, né, e que seriam os documentos cristãos mais antigos que nós temos, e eu particularmente não encontrei um nome que eu posso te falar assim, ó, esse nome é um nome que está escrito ou derivando diretamente do hebraico ou do aramaico. Aí eu vi alguns sites tentando falar, por exemplo, de um nome chamado Herodião, só que Herodião deriva também do grego, né, que é de uma palavra de herói, né, então tem a ver com o herói grego. Então, assim, eu juro pra vocês que eu pesquisei aqui nos textos paulinos e... Não, cara, não jura, porque assim, quem jura tem fé, tá?
A pessoa que não tem fé não jura. Essa é a realidade, tá, gente? Para você jurar alguma coisa, tem que ter fé em alguma coisa. Então, como você é um cabra que não tem fé em nada, não tem como jurar, né? E não encontrei esses primeiros cristãos que seriam judeus em diáspora, né, falantes de aramaico, conversando com Paulo. Não, cara, aí é que tá. Olha, gente, te juro por Deus do céu, cara. Ou ele tá fazendo isso aqui de propósito, ou é burrice. Um dos dois, cara. Ou ele tá fazendo de propósito. Ele tá falando dos cristãos da diáspora, que seriam judeus fora de Israel, falando aramaico. Se em Israel se falava grego praticamente, né? A língua grega era universal. Imagina um judeu que mora em Filipe. Um judeu morando em Tessalônica. Que doideira, gente. Que doideira é essa, mano? Que doideira foi essa? Sinceramente, cara. Agora, vendo este vídeo aqui, eu sei o porquê ele conseguiu tomar a surra do pior apologista que eu já vi, que é o Lucas Manzoli. Ele tomou uma surra do Lucas Manzoli, gente. Auxiliando Paulo ou criando o cristianismo. Então esses judeus, eles simplesmente... Paulo criando o cristianismo, cara. Essa doeu no coração, assim, né? Paulo criando o cristianismo, cara. Meu Deus do céu. Que não existem em fontes documentais pela minha pesquisa. E eu tô fazendo esse vídeo aqui não é pra bater o martelo sobre isso, até porque não tem como bater o martelo sobre isso, tá? Eu tô fazendo essa pesquisa justamente para que os religiosos, né, ou os ateus que pesquisem, gostam do assunto, possam sim trazer evidências de que os primeiros cristãos, ali no período paulino ou pré-paulino, eles eram judeus e que eles, a comunidade cristã inicial, ela não era de gregos e latinos. Bom, se você eu só vou pegar o nome dos apóstolos, tá, gente? Simão Pedro era Simão Cefas, tá? Vou pegar Tiago, que vem de Jacó. Vou pegar São Barnabé, que é Barnabé, filho de Nabé. Tem que pegar Judas, tem Judas Tadeu, né? E tem Judas Iscariotes, né? Você vai ter ali, como eu falei, João eu já não sei, cara. Eu não vou ter que pesquisar o nome de João, se é derivação do grego, tá? João eu já não sei, né? Mas aí você vai ter ali vários apóstolos ali com nome totalmente de origem hebraica. E ele não menciona isso aí. Só que é lógico que os apóstolos vieram o quê? Antes de São Paulo. Tá? São Paulo vem depois que os apóstolos já estavam pregando e até levando o evangelho para fora de Israel, né? Que essa comunidade cristã inicial, ela era composta por judeus, principalmente analfabetos e falantes de aramaico, né? Então eu fico aqui no aguardo dessas evidências, dessas provas, porque analisando o texto, analisando o contexto, nós não encontramos os nomes hebraicos e aramaicos, né? Os primeiros cristãos não são Yosef, Yehudá, Benjamim, Yohanan, não são esses nomes. Ai, mas como eu sinto, cara, sinceramente, cara, eu sinto um desprezo por essas pessoas. Ele faz um vídeo, gente, como eu falei, cheio de palhaçadas, né? Um vídeo ridículo. E aí ele quer falar nomes em hebraico para dizer que ele sabe falar hebraico. Você não fala hebraico, cara. Você não fala hebraico. Essa é a realidade. Fala, cara, estude para falar bem português, mas você não fala hebraico, não fala grego. Eu posso garantir que você não fala grego, você não fala hebraico. Aí vem citar como se ele falasse hebraico fluente, né? Judaicos. E aí, antes de encerrar, eu quero mostrar pra você o seguinte. Eu achei aqui um post muito sensacional do meu amigo Francis, né, do canal Multiversal Flaviano, e olha que ele comentou. Multiversal Flaviano. Puta que lá merda. Críticos da Multiversal Flaviana alegam que os evangelhos foram escritos em grego porque os autores estavam inseridos em um contexto helênico ou em um A resposta do cara foi correta. mundo greco-romano. E a sua mensagem teria o objetivo em atingir os gentios e os judeus helenistas, que provavelmente não lembravam mais da sua língua nativa. Aí ele bota assim, ok. Então por que o Talmud foi escrito em aramaico e não em grego? Aí ele quebra, né? Os judeus helenistas, e se você for no Talmud, tem os nomes, né? Como eu falei, gente, o hebraico ainda era língua religiosa. Eu vou dar um exemplo hoje, o catolicismo. O latim é a língua da Igreja Católica.
continua sendo a língua da Igreja Católica. A Bíblia original é o que? A Vulgata Latina de São Jerônimo. Tá? Mesma coisa acontecia em Israel naquela época. A língua universal era o grego, se falava grego, fluente mesmo, né? Era o grego comum, grego koiné. Porém, dentro da sinagoga, eles usavam o hebraico, por um aspecto religioso. É por causa disso, filho. É por causa disso, tá? Que são em aramaico, em hebraico, né? Os judeus helenistas e os gentios não eram mais o público-alvo dos judeus do segundo século. Então aqui o Francis ele traz uma observação extremamente interessante, tá? Em relação a isso. E aqui eu quero deixar uma questão no ar, tá? É justamente para que eu possa estudar e elaborar mais argumentos e também verificar as fontes, né? Que vão ser apresentadas e para vocês perguntarem também para as pessoas que trabalham com história, para os outros teólogos, né? Não precisa nem perguntar para ninguém, é só estudar, ler a Bíblia, você vai perceber a questão da helenização. Só ler a Bíblia. Nesse caso é só ler a Bíblia e você vai entender o porquê dos nomes gregos e latinos dentro de Israel, incluindo Israel, né? Várias pessoas ali adotando os nomes gregos, tá, gente? E a gente tirar uma questão interessante disso. Porque se o cristianismo fosse de origem de judeus, né, falantes de aramaico, como é proposto, não deveria ter evidência disso? Os primeiros cristãos não deveriam ser justamente Yehudá, Yosef, Ai, de novo, cara. Mano, mas como é chato, velho. Como o cara é chato, mano. De novo. E os primeiros cristãos? Quais os nomes, né, dos primeiros cristãos? Simão, Barnabé, Tiago, Tomé, Judas. Meu Deus do céu, gente. Maria Madalena. o Benjamim, Yohanan, não deveriam ser esses caras com esses nomes? Por qual motivo todas as evidências arqueológicas, né, se a gente vai nas catacumbas de Domitila, de Priscila, de Calisto, né, se a gente vai... Ele tá falando de catacumbas lá em Roma. Nas bases militares romanas, tudo ali que tem cristianismo é ligado a nomes grecolatinos. Por que não hebraico e aramaico? Porque os textos são sempre em grego e latim, não tem nada em relação a hebraico e aramaico. A língua do povo em si, né? Até as referências que são feitas através da Septuaginta, que é a versão grega. Sim, porque era a língua universal. Do mesmo jeito que você pegou um artigo em inglês aí, amigo. Você não pegou um artigo em português, pegou um artigo em inglês. Da Bíblia hebraica. Então nós temos aqui um desacordo em relação àquilo que é proferido, que é relatado por muitos pesquisadores, tá? Muitos pesquisadores relatam, olha, os primeiros cristãos, eles eram, como é que eu posso dizer assim, judeus, analfabetos, falantes de aramaico, e imputam isso até mesmo a Jesus, né? Imputam isso até mesmo aos seguidores de Jesus, mas nós não temos evidências nem na fonte, ou seja, os documentos paulinos. Não tem evidência nenhuma. Não tem evidência nenhuma, cara. Eu acabei de mostrar aqui a história exata, né? Desde o período de Alexandre Magno até Jesus Cristo. Não tem evidência nenhuma, não tem explicação. Só para você ter uma ideia, gente, antes de Herodes Magno assumir o reino e né, dominar Israel, Herodes Magno conquista Israel também, né? Essa é a realidade. Os romanos, né, dão o poder ali de uma região para Herodes Magno e consegue conquistar todas as regiões ali em Israel. Quem dominava Israel, né, a hierarquia, tinha uma briga de dois irmãos. Um era João Hircano e o outro era Demétrios. Não, desculpa, Aristóbulo, né? Um era Aristóbulo e o outro João Hircano. Os dois descendentes do quê? De Judas Macabeu. Por que esses nomes? Ai, como é duro, gente. Como é difícil, velho. Trazem um texto em grego, né? Não trazem um texto em hebraico e aramaico. E trazem pessoas que são greco-romanas, tá? Não trazem ali os judeus. Por qual motivo esse fenômeno está acontecendo? Essa é uma reflexão muito importante que tem que ser feita. E essa... Não, isso aqui é uma pataquada, velho. Não tem reflexão nenhuma. Já explodiu aqui, tá? Puf! Só não vai ganhar o selinho Lucas Banzoli porque eu não vi ele adulterando nenhum texto. Quando ele adulterar algum texto, aí ganha um selinho Lucas Banzoli de adulteração. Né?
Enfim, esse é o Antônio Miranda, gente. Isso aqui é uma referência hoje entre os ateus. Essa coisa aqui é uma das maiores referências entre os ateus e tá ganhando muito bem no YouTube para fazer o que ele tá fazendo. Isso aqui, algo ridículo que qualquer criança de quinta série, né? Qualquer criança da quinta B vai refutar um sujeito desse aqui. Sério. É brincadeira, tá? Mais uma vez, resumindo, tá, gente? O questionamento dele aí não tem fundamento nenhum. São Paulo, ele realmente foi escolhido por Deus para pregar aos gentios. Então, nada mais comum do que ele mencionar nomes gregos e latinos dentro de suas epístolas. Normal, tá? Ah, mas São Paulo não pregava também para os judeus? Sim, pregava, principalmente os judeus fora de Israel, né? E onde estão esses judeus? Muitos não se converteram. Os que se converteram também tinham nomes gregos, tá? Por quê? Porque desde Alexandre Magno, como eu falei, Alexandre Magno foi um grande conquistador. Os israelitas, eles admiravam Alexandre Magno, tanto que muitos, né, acreditavam que Alexandre Magno era um dos príncipes lá escolhido por Deus e que tinha sido profetizado por Daniel, só para vocês terem uma ideia, entendeu? Então depois que Alexandre Magno conquista Israel, eles admiravam tanto Alexandre Magno que eles começaram a adotar, sim, né, coisas da cultura helênica, principalmente os nomes, tá? E aí você começou a ter dentro de Israel a tradução de nomes, como Jacó para Tiago. Você começou a ter a tradução, como eu falei, Yeshua para Josué. Você começou a ter essa mudança nos nomes, ou misturando nomes hebraicos com os nomes gregos, como Menelau, ali como eu mencionei. Começou a ter isso daí, ou adotando os nomes mesmo, de pessoas conhecidas dentro de impérios, como de Alexandre Magno, Seleucidas, de Ptolomeu. Então era comum. Como eu falei, quando Antíoco Epifânio tentou invadir Israel, tá, e depois foi derrotado por Judas Macabeu, tinha lá dentro de Israel pessoas com o nome de Antíoco. Só para vocês terem uma ideia. Tinha dentro de Israel pessoas com o nome de Antíoco. Essa é a realidade. Aí chega na época de Cristo, dentro de Israel era comum ter pessoas com nomes gregos, tá? E fora de Israel principalmente, mesmo o cabra sendo judeu, o cara falava grego fora de Israel, não falava aramaico, gente. Fora de Israel o cabra já falava grego, por isso que eles usavam a Septuaginta. Então era muito comum, né, você encontrar alguém de origem judaica seguindo o judaísmo, né, como religião, mas falando grego e com nome grego, tá? Era muito comum, tá bom, gente? Mas como eu falei, gente, ou isso aqui ele tá fazendo de propósito, tá? Apenas para agradar a torcida, ou aí, cara, aí é burrice mesmo, tá? Desculpa. Falta de pesquisa para fazer um vídeo patético desse daqui, tá? Isso aí, minha gente. Mais uma refutação. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.